ele justificou dizendo que a menstruação não é natural, né? Que o natural seriam as fêmeas estarem constantemente grávidas e amamentando, e que nessa situação o sangramento não ocorre. Então, que, de certa maneira, essa ocorrência constante dos sangramentos menstruais, que acontece nas mulheres que não se submetem às técnicas hormonais e que também não se submetem, né, às gravidezes e amamentações sucessivas, é um sangramento nocivo, né, inútil. O título do livro dele é Menstruação, a Sangria Inútil. Né? Então, seria como se os corpos femininos estivessem desperdiçando sangue, né? E que esse tipo de efeito de desperdício poderia ser corrigido através dessa técnica que permite que, ao mesmo tempo, não se tenha um filho atrás do outro e que também não se fique perdendo do sangue. Né? Foi essa questão, na verdade, inicialmente, que me levou para esse contexto de pesquisa e me levou a pensar, um pouco motivada, evidentemente, pela falência desse tipo de discurso que mobiliza os conceitos de natureza e cultura, né, de biológico e de artificial, para pensar e enfrentar essa questão da tecnologia contraceptiva, que remete, evidentemente, para a sua potência biopolítica, dentre outras coisas. Né? De certa maneira, esse meu incômodo com essas dicotomias não veio inicialmente, né, veio, né, na verdade, da própria discussão sobre as relações entre tecnociência e feminismo, e a própria metáfora do ciborgue, né, e o que isso promovia, o que isso propunha, né, para o pensamento feminista. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que me chamava a atenção era como a contracepção tinha uma espécie de dupla significação para as mulheres no Brasil, ou como tinha em outros contextos. A contracepção foi desejada, inclusive, né, desencadeada por movimentos feministas como algo libertário, né, da reprodução biológica. Né? Por outro lado, no Brasil, aparecia mais na sua face biopolítica e com esse viés controlista. Né? No entanto, as substâncias usadas eram as mesmas, e embora as combinações, como eu fui apresentando, fossem distintas, né? Eu acho que o que interessa, na verdade, o que me interessa pensar, né, ao tentar retomar todas essas questões, tendo como foco os hormônios, né, as substâncias, pensar na sua agência, pensar na sua possibilidade nos efeitos, mais do que isso, que eles provocam, né, ao serem incorporados, né, pensar como que a antropologia ou a etnografia pode ser uma perspectiva possível no estudo desses processos. Né? Acho que esse foco que tem se falado tanto nas ontologias, né, desde o começo, acho que esse evento exprime isso, né, essa tentativa de repensar o estatuto dos objetos, muito mais do que isso, mas recuperar uma leitura sobre as coisas que ultrapassa essas dicotomias, natureza e cultura, que, no caso da antropologia, é uma dicotomia fundante, né? Indivíduo e sociedade, né? As hierarquias teórico-metodológicas que se estabelecem entre pessoas e coisas, no caso da antropologia, né? O que significa colocar o foco etnográfico em objetos, e o que significa fazer isso com objetos produzidos num contexto da tecnociência. Né? Eu fiquei o tempo todo evitando fazer uma leitura instrumental do Simondon, porque acho que não teria a menor condição de fazer isso, mas o tempo todo tentando pensar se é possível
pensar nesses hormônios, né, como objetos técnicos, no sentido do Simondon, e se seria possível pensar numa salvação, né, numa espécie de saída da sua situação de escravização, que é direcionada, nesse caso, para um efeito específico, né? Em que situações seria desejável libertar essas substâncias, se é que isso é desejável, né? Que tipo de apropriações são possíveis? Porque, no caso da tecnociência, isso passa por também por todo um circuito de relações sociais, né, que é bastante específico, né? E que no caso da contracepção, tem a ver com a racionalização sobre a reprodução biológica, o que, no limite, implica pensar a própria ocupação humana no mundo, né, que, inclusive, é agenciada pela ecologia, né, pelas políticas ecológicas, enfim, discussão sobre a sustentabilidade do planeta e o quanto nós, como seres reprodutivos, devemos lidar com isso, né? Que tem a ver com pensar o que significa existir no mundo, a quem é permitido nascer, né? Que tipo de decisões são possíveis e desejáveis nesse sentido. As perspectivas feministas têm pensado essas questões, eu acho, bem dentro dessa dicotomia entre tecnofilia e tecnofobia, né? Acho que as abordagens tecnofílicas ainda lidam com isso na linguagem dos direitos sexuais e reprodutivos, que, por sua vez, não escapa, a meu ver, das relações de consumo, de mercado, ou das relações que se produzem dentro dos sistemas públicos de saúde. E as que não o fazem de um ponto de vista da negação total da tecnologia, portanto, de uma tecnofobia e de uma espécie de recuperação da natureza feminina, né, uma leitura ecofeminista, enfim. São duas posições bastante opostas, né, que eu não sei, enfim, exatamente para que... se é possível uma abordagem que seja intermediária essas duas posições, né? Mas talvez colocando foco nessas substâncias isso seja possível, talvez, não sei, vislumbrar alguma saída, né? Porque é evidente que a contracepção hormonal é uma dentre várias possibilidades, né, de relação com a fertilidade e que da mesma maneira, a contracepção é um dentre os vários efeitos possíveis dos hormônios, né? Ontem se falou sobre castração bioquímica, né, que eu acho que foi muito interessante, que é uma possibilidade também de efeito desses hormônios, né, o uso de... Então, fiquei pensando nisso, né, de como o estrogênio pode ser usado na feminilização de corpos masculinos. Isso pode ser tanto visto no caso citado,